quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em João. João, capítulo de número 4. Novo Testamento. O Evangelho segundo João. Está logo no início aí do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, não é isso? É o quarto Evangelho. Você vai abrir em João, então, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do verso 34. Se você achou, diga glória a Deus. Amém. Se você não achou, diga espera um pouquinho, pastor. Espera um pouquinho aí. Eu espero. João, capítulo de número 4, versículo de número 34. Olha o que Jesus diz. Se você achou, acompanha comigo então o texto dizendo, João 4,34 diz, a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vou repetir. Olha o que Jesus disse. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Somente esse versículo. Feche seus olhos. Oremos mais uma vez. Pai Santo, essa é a sua palavra. Ela é suficiente. Ela é eficaz, meu Deus. Obrigado, Jesus, por esse ensinamento tão lindo, tão precioso e ao mesmo tempo tão profundo. Ó Deus, que a nossa vontade seja assim como a do Senhor Jesus. Agradar ao Senhor. Fazer a vontade do Senhor em primeiro lugar. Para que nós possamos, ó Deus, entender qual é a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Que nós venhamos, ó Deus, a nos dispor de nós mesmos. Para que o Teu Espírito Santo opere em nós e através de nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. E todos aqueles que creem digam... Amém. Olha, queridos, esse texto é um texto bastante conhecido, não é? O Evangelho segundo João, nesse capítulo de número 4, para você se contextualizar bem, Jesus estava saindo de uma cidade e indo para outra cidade. E aí Jesus teve que passar por Samaria. Quando Jesus passa por Samaria, ele vê lá aquele poço que Jacó havia feito. E quando ele vê aquilo, ele senta ao lado do poço. E diz o texto que vem uma mulher para tirar água. E quando Jesus se aproxima, e quando aquela mulher se aproxima de Jesus, Jesus começa a conversar com ela. E há algo muito intrigante aqui nesse texto. Porque até então, os judeus não se falavam com os samaritanos. E Jesus começa um diálogo com aquela mulher. E é nesse contexto aqui onde Jesus fala, que Jesus pede água a ela. E logo após, ela começa a conversar com Jesus. E através do diálogo que eles têm, Jesus oferece a água da vida a ela. Se ela quisesse beber da água da vida, ela jamais teria sede. Através dessa contextualização toda, Jesus ensina que os verdadeiros adoradores não vão adorar o Pai no monte, não vão adorar o Pai em outro lugar. Os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. Isso é um primeiro ensinamento de Jesus. Aquela mulher volta para a cidade para contar, porque Jesus começa a trazer alguns fatos acontecidos com ela, que ela não era casada, não é? Ela já havia sido casada 5 vezes e aquela estava casada, não era marido dela. Aquela mulher percebe que ela estava falando não com um homem qualquer, mas com um profeta. E ela volta até a cidade para anunciar aquilo que estava acontecendo. E quando os discípulos de Jesus chegam até ele e vê aquela situação, Jesus conversando com aquela mulher, eles, em momento nenhum sequer, perguntam para Jesus o que estava acontecendo. Eles não perguntaram isso. Eles simplesmente ficaram caladinhos e preocupados, porque Jesus não havia comido ainda. E eles estavam achando, imaginando que Jesus estivesse com fome, como eles estavam. E quando eles perguntam o que Jesus vai comer, Jesus dá essa resposta aqui maravilhosa. Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou
e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Olha que resposta, meu irmão. Não é só de pão que o homem vai viver, diz a palavra de Deus. Não é só de matéria física que nós iremos sobreviver. Mas nós precisamos da palavra de Deus, amém? Eu e você precisamos do verbo vivo que desce do céu. O pão da vida que desce do céu. E Jesus começa a contar para aqueles discípulos ali que ali estavam, que ele, a vontade dele e a comida dele era fazer a vontade do Pai. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse primeiro ponto desse texto. Quem enviou Jesus? Quem enviou Jesus? É uma pergunta a você. Quem enviou Jesus? Foi Deus, o Pai. O Pai enviou Jesus. E Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Olha, queridos, quando Deus me trouxe esse texto à tona, e é interessante que nós, muitas vezes, somos compelidos a enfrentarmos a vontade de Deus. Muitas e muitas vezes nós queremos que a vontade seja agradável a nós. Muitas e muitas vezes nós queremos que a vontade seja perfeita para nós. Muitas vezes nós queremos do nosso jeito. E nós não sujeitamos em fazer a vontade de Deus. Mas o propósito de eu e você estarmos aqui nessa terra, desde o início, Deus criou o homem para ter um relacionamento com Ele. E talvez então esse ponto de relacionamento com Deus, de dependência a Deus, de fazer a vontade de Deus, seja algo conflitante para a minha vida e para a sua vida. A gente quer muito fazer a nossa vontade. Sabe por quê? Porque a natureza humana sempre quer satisfazer a si mesmo. A minha natureza e a sua natureza é nos satisfazermos. É satisfazermos o nosso gosto, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente tem prazer. E uma das coisas mais difíceis na caminhada cristã é entender a vontade de Deus. Quantos desejam entender a vontade de Deus? Diga amém, eu creio, eu quero. Entender a vontade de Deus. Nós muitas vezes sabemos que Deus tem o melhor para nós. Muitas vezes nós ouvimos falar que Deus tem preparado o melhor para os seus filhos. Mas muitas vezes também nós não sabemos como tomar essas decisões, não sabemos como enfrentar algumas situações, porque isso vem contra nós e aflige o nosso coração. Porque nós não estamos entendendo e compreendendo a vontade de Deus. Talvez seja porque algo angustiante tenta descobrir se é ou se não é da vontade de Deus. Talvez algo angustiante no seu coração faça com que você faça algumas perguntas se aquilo é ou se não é a vontade do Senhor. Olha, queridos, Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Um propósito maravilhoso de que é nós dependermos da vontade dEle. E muitas vezes nós nos conflitamos com situações entre perguntas internas que nós mesmos fazemos e ficamos em uma situação angustiante. E perguntamos a nós mesmos, será que isso é da vontade de Deus? Quer ver um exemplo? Será que eu fazer uma faculdade agora é da vontade de Deus ou não é? Nossa, apareceu uma oportunidade de eu fazer um curso para me preparar, para me capacitar melhor. Será que é da vontade de Deus eu fazer esse curso agora ou será que não é? Será que é da vontade de Deus eu ficar nesse emprego ou sair desse emprego? Não é? São algumas perguntas que vêm contra nós, que as nossas vidas são impulsionadas e levadas a responder e que muitas vezes nós não consultamos qual é a vontade de Deus. Mas o Senhor quer que eu e você conheçamos a vontade de Deus. O Senhor quer que eu e você conheçamos a palavra dEle. A Bíblia diz para nós conhecermos e prosseguirmos em conhecer o quê? A palavra de Deus. Conhecermos e prosseguirmos em conhecermos a Cristo. E muitas vezes nós não temos o costume de buscar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Hoje nós estamos aqui num culto pastoral. Geralmente o culto pastoral é um culto mais exortativo para nós entendermos aquilo que a Bíblia diz a respeito de muitas coisas. E esse culto não é diferente, essa palavra não é diferente.
Se nós queremos entender a vontade de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, nos submetermos à vontade de Deus. Eu quero compartilhar com você 4 pontos importantes que te ajudarão e nos ajudarão a nós conhecermos e a fazermos a vontade de Deus. Então, quero levar você a 4 pontos. Como fazer a vontade de Deus? Pergunte isso aí para o seu irmão. Como fazer a vontade de Deus? Pergunta isso a ele, pergunta. Como é que você vai fazer a vontade de Deus, hein, William? Como fazer a vontade de Deus? Olha, então, o primeiro ponto, vamos lá. Se você quiser anotar, o primeiro ponto é: a vontade de Deus está acima de tudo. Você quer fazer a vontade de Deus? Amém ou misericórdia? A vontade de Deus, então, em primeiro lugar, está acima de tudo. A palavra de Deus diz que Deus é soberano. Se a palavra de Deus diz que Deus é soberano, então a vontade dele tem que estar acima da minha e da sua vontade. Não adianta, querido, nós queremos dizer que Deus é soberano se nós não sujeitamos a vontade dele para as nossas vidas. A Bíblia diz que a vontade de Deus está acima de qualquer situação ou vontade humana. E por isso nós podemos confiar que os planos de Deus, eles jamais se frustrarão. Quer um exemplo na Bíblia? Jó. O livro de Jó, 42, capítulo 42, versículo de número 2. Jó, depois de ter passado por aquela aflição, perdido filhos, perdido os seus bens, Jó com chagas pelo corpo, enfermidade. Depois que Jó começa a perguntar para Deus o porquê, Deus se revela a ele de uma maneira maravilhosa. E quando Deus se revela a Jó, através da soberania, sobre a grandeza dele para Jó, Jó começa a dizer: olha, pai, eu sei que pensamentos o Senhor tem a meu respeito, e sei que nenhum dos seus pensamentos podem ser frustrados. Jó diz para Deus: Deus, bem sei que tudo podes, meu amado, e eu sei que nenhum dos seus planos poderão se frustrar na minha vida. Olha, querido, Jó entendeu que mesmo na adversidade, que mesmo no tempo difícil, que mesmo da tribulação, Deus tinha um plano melhor e maior para ele. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor é grande. O Senhor é soberano. Desde Adão e Eva, quando eles pecaram no jardim, Deus começou a falar através dos profetas. Com Adão e Eva, Deus falava tete a tete, não é? Deus falava frente a frente com eles. E após eles pecarem, Deus começa a falar através dos profetas que Cristo Jesus viria ao mundo. E a gente sabe, Cristo veio ao mundo. Tem alguém aqui que tem dúvida que Cristo veio ao mundo? Tem. Por quê? Porque nós entendemos, ninguém tem, glória a Deus e graças a Deus por isso. Porque nós entendemos que a palavra de Deus é a palavra inerrante do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor viria, Jesus Cristo viria. E através dos contextos explicados na palavra de Deus, através dos evangelhos relatados, nós podemos ter a certeza e a convicção de que Jesus Cristo veio. Então a vontade de Deus se cumpriu. A vontade de Deus se cumpriu em primeiro lugar. Por quê? Era da vontade de Deus, do agrado de Deus, que Jesus morresse numa cruz para remir e para redimir os meus pecados e os seus pecados. E a vontade de Deus se cumpriu. Por isso, queridos, eu e você somos um escolhido de Deus. Por isso que nós somos um povo eleito. Sabe por quê? Porque os planos do Senhor, assim como se cumpriu através de Cristo Jesus, os planos de Deus vão se cumprir na minha e na sua vida. E se você crê nisso, diga glória a Deus. Vai se cumprir. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Se Ele tem algo para fazer através de você, querido, se você permitir, Deus vai fazer. Se Ele tem algo para realizar através da sua vida, se você permitir, Ele vai fazer. Deus fará. Mas é preciso que nós permitimos que essa grandeza, que essa soberania de Deus seja acima das minhas escolhas e das suas escolhas. Se isso não acontecer, vai ser difícil o propósito do Senhor se cumprir nas nossas vidas. Para isso, tudo que eu e você fazemos é para nós precisamos alinhar a nossa vontade à obediência em Deus. Filipenses 1,6
diz que tendo por certo que aquele que em vós começou a boa obra, irá aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Olha o que Filipenses diz. Olha o que a carta a Filipenses diz, carta de Paulo a Filipenses. Se nós entendermos que aquele que começou a fazer a boa obra, irá se aperfeiçoar, queridos, não temos dúvidas, Deus irá fazer na sua vida aquilo que Ele prometeu, irá cumprir. A boa obra que Cristo começou a fazer, irá cumprir. A boa obra que Cristo começou a realizar na sua vida, ela vai ser concluída. Mas quando nós deixamos, quando nós permitimos, quando nós deixamos o Senhor agir, muitas vezes nós olhamos para grandes profetas, grandes homens de Deus e falamos assim, olha, esse camarada é um grande homem de Deus. Essa pessoa prega bem, essa pessoa tem umas revelações de Deus que são maravilhosas. Essa pessoa, não, é cheia de Deus. Como aquele homem, como aquela mulher pode ser tão cheia de Deus assim, não é? Muitas vezes nós queremos abalizar, fazer umas avaliações com certos homens de Deus. Eu não tenho dúvida que Deus usa mesmo da forma que Ele quer. E levanta grandes homens de Deus. Porém, com o tempo nós entendemos, querido, que não existe grandes homens ou mulheres de Deus. Existem pessoas comuns que decidem a obedecer a voz e o chamado de Deus. Grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, são pessoas comuns como eu e como você, mas que permitiram e decidiram a escutar e obedecer a voz de Deus. Se você quiser, se nós quisermos sermos homens e mulheres tremendamente usadas por Deus, não tem receita mágica, não tem varinha de condão, é obedecer e se sujeitar à vontade de Deus. Eu tenho certeza que muitos já oraram pedindo a Deus, eu não vou pedir para levantar a mão, mas eu tenho certeza que muitos de vocês já oraram pedindo a Deus para ser um grande homem de Deus, para ser uma grande mulher de Deus. Olha, Deus quer fazer com que você, da forma que você está, para que você comece a ser aquilo que Ele deseja que você seja, para a glória dEle. Mas entenda, se você não obedecer, se você não se sujeitar, é impossível de acontecer. Você pode até ser um homem usado por Deus, mas, querido, você não vai ser exatamente da forma como Deus quer que você fosse, ou como Deus quer que você seja. Deus já tem um caminho pronto para mim e para você. Deus já tem um caminho traçado para a minha vida e para a sua vida. Ué, pastor, Deus já conhece meus planos, meus passos? Sim, Ele conhece. Ele conhece os nossos planos e os nossos passos. Mas entenda, existe um caminho que Deus quer mostrar a nós, que Ele só irá fazer isso quando nós nos sujeitarmos e fizermos a vontade de Deus. Você quer ser usado, uma atalaia de Deus? Você quer que as pessoas olhem para você e falem, olha, essa pessoa é diferente. Essa semana, uma pessoa entrou no meu carro, e aí nós começamos a conversar, e aí de repente ela olhou para mim e falou, olha, tem algo diferente em você. Eu falei, algo diferente em mim? É. Você é diferente? Eu falei, por quê? Você é cristão, não é? Eu falei, sou, graças a Deus. Tá assim, é porque é diferente quando a gente olha para um cristão, é diferente quando a gente olha para um servo do Senhor. Olha, queridos, o brilho do Senhor quer ser resplandecido na sua face. O Senhor quer resplandecer o brilho dele na sua face para que as pessoas conheçam você, não por aquilo que você fala, não por aquilo que você diz, mas por aquilo que resplandece na sua face, que é a glória de Deus. Você quer ser usado pelo Senhor? Quer ser? Reconheça então Deus como soberano. Ele está acima de tudo. Se você deseja então ser tremendamente usado por Deus, então submeta-se à soberania de Deus. O segundo passo para como nós podemos fazer a vontade de Deus é, a vontade de Deus já nos foi revelada. Pastor, mas a vontade de Deus foi revelada e eu até hoje não estou sabendo qual é. Queridos,
Se você quer, então, fazer a vontade do Senhor, entenda isso. A vontade de Deus já foi revelada a mim e a você. Muitos ainda não sabem, mas a Bíblia já deixou para nós que a vontade de Deus já foi revelada. Olha o que diz em 2 Timóteo 3,16. Não precisa de abrir, eu vou ler para você. Pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Olha, queridos, a vontade de Deus já foi revelada através da palavra dele. Semana passada, ou semana retrasada, não me lembro bem, uma professora de uma das minhas filhas, que nem era da matéria dela, uma professora de uma outra matéria, e ela tinha uma determinada matéria naquele horário específico, e aí essa professora daquela matéria faltou, se ausentou, e uma outra professora veio para substituí-la. E quando ela começou a dizer algumas coisas dentro da sala de aula, essa pessoa começou a dizer que esses cristãos são muito tupetudos. Em um determinado momento ela falou assim, como eles podem achar ou pensar que a verdade que eles pregam e anunciam é a verdade absoluta? E ela começou a fazer um tanto de diálogo, um tanto de perguntas, colocando na cabeça daquelas crianças ali. Minha filha tem 12 anos. Quando a minha filha entrou no carro, a primeira pergunta que ela me fez foi isso: pai, a professora disse que não existe verdade absoluta. Eu falei, como assim? Me conta. Ela me contou o contexto todo da história, me relatou tudo. E aí, no final, ela disse assim, pai, ela falou assim que ela é espírita. E ela crê que não existe uma verdade absoluta. Eu falei, minha filha, isso é uma mentira. Isso é uma mentira de Satanás. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Pai, ela falou que tem um tanto de caminho que leva a Deus. Falei, minha filha, isso é mentira. Jesus Cristo desmente dizendo que Ele é o único caminho. Ele é o único caminho e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Olha, queridos, nós temos que estar convictos da nossa fé. Nós temos que ter a certeza de que a palavra de Deus, ela é inerrante. E quando ela me perguntou, pai, não existe então verdade verdadeira? Eu falei, minha filha, existe verdade verdadeira sim. A Bíblia nos orienta e nos diz que a Escritura foi inspirada por Deus. E não há um ponto, um tópico da Bíblia sequer que contradiz aquilo que foi dito. Aquilo que foi dito, foi escrito, serve para confirmar, através do Novo Testamento, tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento. Então a palavra de Deus é a verdade de Deus. Querido, eu e você precisamos estar certos que a palavra de Deus é a verdade do Senhor. Certamente nós, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, nós seremos confrontados. E muitos vão tentar levar a nossa fé por água abaixo. Mas, querido, se nós estivermos alinhados, alicerçados na palavra de Deus, eu e você não iremos titubear, meu irmão. Se nós entendermos isso, olha o que diz 2 Pedro 1, 20 e 21. A palavra de Deus, acima de tudo, porém, lembre-se disto. Ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Olha, a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte mais confiada de todas, pois ela foi inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz isso, que ela foi inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus, usada por homens, foi escrita por homens através da inspiração de Deus. Existe verdade absoluta? Amém ou misericórdia? Amém ou misericórdia? Existe verdade absoluta. E a verdade absoluta é a palavra de Deus. A verdade absoluta é Cristo Jesus. A Bíblia é a verdade inerrante do Senhor. A Bíblia é a palavra inerrante de Deus. E por isso, em alguns casos, eu e você não precisamos nem orar para nós entendermos qual que é a vontade de Deus. E aí nós estamos aqui, nós queremos fazer então a vontade de Deus? Quer saber como fazer a vontade do Senhor? Entenda isso. Para aqueles que não gostam muito de orar, vai até gostar disso que eu vou dizer aqui agora, né? A Bíblia, em muitos casos,
ela já tem a resposta para a minha vida e para a sua vida, e você não precisamos nem de orar. Sabia disso? Amém ou misericórdia? É. Em muitos casos, eu e você não precisamos nem de orar, porque já está escrito, já está explícito na Bíblia, na palavra de Deus. Olha, querido, eu quero então relatar algumas coisas aqui a você, para te mostrar exatamente isso. A Bíblia, muitas vezes, nos dá a orientação daquilo que nós precisamos viver. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? E aí nós queremos orar a Deus, e eu vou dizer logo à frente que é preciso sim nós orarmos a Deus, que é preciso sim nós buscarmos a Deus. Mas muitas vezes a Bíblia tem respostas para a minha situação e para a sua situação, a qual você esteja enfrentando aí, que você, se você ler, você vai entender qual que é a vontade de Deus. Quer ver um exemplo disso? É da vontade de Deus que alguém se envolva com uma pessoa casada? É da vontade de Deus que alguém se envolva com uma pessoa que já foi casada ou que é casada? É da vontade de Deus que essa pessoa comece um novo relacionamento porque o seu casamento não está bem? Porque o seu casamento não está do bom e do melhor? É da vontade de Deus? Você não precisa de orar para saber se é ou se não é, não. Olha o que está escrito então em Mateus 5, 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se seu olho direito te faz pecar, arranque-o, jogue-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o seu corpo inteiro ser atirado no inferno. Não precisa orar não, meu irmão. Não é da vontade de Deus que você se envolva com uma pessoa casada. Não é da vontade de Deus que você cometa adultério. Você não precisa de orar, meu Deus, eu não posso adulterar. Não, querido, já está escrito. Quer ver um outro exemplo? É da vontade de Deus que uma pessoa se separe? É da vontade de Deus? Amém ou misericórdia? Não, também está escrito isso. O Senhor Deus odeia o divórcio. Ah, pastor, mas o Moisés permitiu carta de divórcio. Sabe por quê, querido? Por causa da dureza do coração do homem. E muitas vezes o homem quer se esconder diante dessa situação, termina um relacionamento que não deu certo e se casa com outra pessoa. Mas a Bíblia diz que se aquele se separou, se ele separou, se ele foi o precursor da separação, então que ele fique solteiro se ele quiser se separar. Mas aquilo que convém é bom, não é? Não, eu quero fazer aquilo que convém. E aí lê uma parte da palavra de Deus e esquece da outra. Por quê? Aquilo que convém é prazeroso. Aquilo que convém é gostoso. Aquilo que convém eu posso fazer, não é? Faço aquilo que me agrada. E não é isso que a Bíblia quer. Não é isso que Deus quer. Não é isso que é a vontade de Deus para a sua vida. Quer outro exemplo? Vou dar mais um aqui para a gente passar, porque tem vários. É da vontade de Deus que a pessoa namore com alguém que não seja cristã? É ou não é, irmãos? Amém ou misericórdia? Hã? É da vontade de Deus que alguém namore ou case com uma pessoa que não seja cristã? Amém ou misericórdia? Não, misericórdia. Não é da vontade de Deus. Mas pastor, onde é que isso está escrito? A Bíblia fala, querido, sobre julgo desigual, em 2 Coríntios 6, 14 e 15. A Bíblia fala a respeito de julgo desigual, mostrando que nesse caso não existe comunhão entre essas pessoas. Se você quiser ler, eu vou ler aqui, deixa eu ver as horas, dá tempo. Vou ler rapidamente para você entender o que a Bíblia diz a respeito disso. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 6, 14 a 18. Diz assim: não se juntem com descrentes para aliançar-se com eles. Pois como é certo, pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo. Como o próprio Deus já disse, eu vou morar e viver com eles. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz, saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem nada que seja impuro. E então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês. E vocês serão os meus filhos e minhas filhas. É da vontade de Deus, meu irmão,
que a pessoa comece um relacionamento com outra que não seja cristã? É? Não é. Ah, mas eu vou orar para ver se Deus testifica no meu coração, aleluia. Querido, você não precisa nem de orar. Já está escrito. E se está escrito, está dito. Mas muitas vezes nós queremos aquilo que convém. Nos convém. E mesmo estando escrito, nós tentamos dar um jeito, não é? Perguntarmos para Deus, ô Deus, se o Senhor falar comigo, aleluia, fala o que eu vou fazer, meu Deus. E aí abre a Bíblia. Aí na hora que Deus começa a falar, ô Senhor, não era isso aqui não, Senhor. Isso aqui é para outro. Não, querido, Deus tem a verdade plena para a sua vida. Deus tem a verdade plena para mim e para a sua vida. Nós precisamos entender então que a Bíblia fala especificamente sobre todos os pecados. E também a Bíblia fala, nem sempre ela fala explicitamente sobre todos os pecados. Quer ver um exemplo disso? A respeito, pastor, o que tem eu ouvir uma musiquinha secular? Uma música do mundo. Não tem nada a ver, né? É tranquilo, pastor. Eu não estou adorando mesmo, eu só estou escutando. É, irmão, tem gente que diz isso. Tem pessoas que já falaram isso para mim. Pastor, eu não estou adorando a música, não. Eu só estou ouvindo. Nós que lidamos com músicos, tem pessoas que chegam até nós para falar, pastor, eu estou ouvindo só para me tirar uma nota. Só para me aprender uma nota. Queridos, você não precisa de aprender uma nota ouvindo aquilo que, não é, foi dedicado e consagrado às trevas para você tirar, não. É o Espírito Santo de Deus que te capacita, que te ilumina, que te faz entender e te faz você tocar para a glória dele. Olha, queridos, você não precisa ouvir músicas seculares para melhorar o seu ouvido, a sua audição. Você não precisa disso. Mas a Bíblia diz claramente a respeito disso? Não, não diz. Mas sabe o que a Bíblia diz? Em 1 Coríntios 11:31 diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outras coisas, fazei tudo para a glória de Deus. E você consegue ouvir então uma música mundana para a glória de Deus? Sim ou não, irmãos? Você consegue ouvir uma música mundana para dedicar um louvor a Deus? Mas a Bíblia diz, quer comais, ou quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. É engraçado, é interessante isso. Muita gente, no momento de luta, de adversidade, coloca louvor dentro de casa, não é? Liga o som lá no louvor e começa a louvar a Deus e orando, porque está no momento de crise, no momento de luta. E eu não estou falando que isso é errado, não, é certo, é para fazer isso mesmo. Mas quando a bonança vem, o tempo de, não é, de tranquilidade vem, de sossego vem, as pessoas se esquecem disso. E começam a ouvir qualquer coisa. Começam a ouvir aquilo que não é consagrado a Deus. Olha, queridos, existem coisas que a Bíblia não é explícita, ela não diz explicitamente o que nós podemos fazer. Quer ver outro exemplo? Drogas. A Bíblia não fala claramente que nós não podemos usar drogas. Mas ela responde em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que o meu corpo e o seu corpo é templo, é morada do Espírito Santo de Deus. E se Deus habita em nós, é incompatível que essas coisas pecaminosas, que essas coisas que destruam o templo de Deus, é incompatível nós utilizarmos. É incompatível. Não bate, querido. O Reinaldo estava aqui agora há pouco, ensinando aqui na escola dominical. Eu e você somos templos do Espírito Santo de Deus. E algumas coisas que o mundo tenta nos oferecer é incompatível. Você é templo do Espírito Santo de Deus, amém? E tem muitas coisas, queridos, que a Bíblia já nos diz o que podemos e não podemos fazer. Mas tem muitas coisas que a Bíblia nos exorta, dizendo que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas elas nos convêm. Cuidado com aquilo que você está usando. Cuidado com aquilo que você está fazendo. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Todas as coisas são lícitas para você fazer, mas nem todas elas convém você fazer.
É por isso que eu e você precisamos conhecer a Bíblia, para nós evitarmos os sofrimentos das decisões erradas. A Bíblia diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Mateus 22, 29 diz isso. Meu povo erra porque não conhece a palavra de Deus. E nós estamos entrando num tempo onde muitos pastores, muitos que se dizem apóstolos, estão tentando, através de adivinhações ou através de revelações, fazer com que o povo cada vez menos observe a Escritura e a palavra de Deus. Você pode perceber isso. É interessante que a igreja fulana de tal, o pastor tem o dom de revelação. Você pode ver, querido, que no dia que o pastor é o culto de revelação, geralmente essas igrejas estão entupidas. Geralmente essas igrejas estão cheias. E muitas vezes são dito coisas lá que afastam as pessoas da verdade genuína do evangelho. Mas as pessoas estão sendo ludibriadas com aquilo e não vão conferir se aquilo está na Bíblia. E aí são enganadas. E cada vez mais se tornam cegas. Porque não querem buscar e conhecer a vontade de Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus? Você quer saber e quer fazer a vontade de Deus? Terceiro ponto, então, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Posso ouvir um glória a Deus? Posso? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não, pastor, agora está começando a melhorar. Está melhorando, porque não sou eu que disse, mas é Deus que diz. Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas existe uma situação que muitas vezes nós não queremos saber ou perguntar para Deus qual é a vontade dele. E se a vontade dele é boa, perfeita e agradável mesmo? Muitas vezes nós temos medo de perguntar para Deus qual é a vontade dele para aquela determinada situação. Não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Eu querendo ouvir um sim, uma resposta de Deus e ficar indagando para Deus com medo. Senhor, qual que é a sua vontade para isso aqui? Com medo de ouvir um não de Deus. Com medo de Deus falar assim, não, meu filho, não é para você fazer isso. Não, meu filho, não caia nessa. Não, meu filho, não faça isso. Com medo. Talvez você esteja aqui hoje, essa manhã, exatamente com alguns confrontamentos e se perguntando, Deus, será que eu tenho que fazer isso? Será que eu posso fazer isso? Mas ao mesmo tempo está com medo de perguntar para Deus qual que é a vontade dele. Sabe, querido, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, ainda que não seja aquilo que você queira ouvir. Ainda que não seja aquilo que você está pensando que vai ser. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes isso acontece conosco porque nós não temos ainda uma clara convicção do caráter de Deus. Nós achamos muitas vezes que Deus é um Deus mau, que Deus é um Deus bravo, que Deus é um Deus que não quer o nosso bem, que Deus é um Deus que não perdoa nossas falhas. Querida, completamente o contrário. O caráter de Deus foi revelado a nós aqui na terra através de Jesus Cristo. Se você quer saber como Deus é, basta você olhar para o Filho dele, Jesus Cristo, que veio aqui nessa terra. A Bíblia diz que Jesus é a expressão exata de Deus Pai. Pode dar um glória a Deus por isso? Jesus Cristo é a expressão exata de Deus o Pai. Deus não é um Deus vingativo. Deus não é um Deus mau. Deus não é um Deus que não está dando a você aquilo que você está pedindo, porque Ele não quer que você não tenha. Querido, talvez aquilo que você está buscando de Deus não é o tempo de Deus para a sua vida, para você receber aquilo. Porque se você receber aquilo, talvez você não faça da forma certa. O tempo de Deus não é comparado com o nosso tempo. Mas muitas vezes nós queremos do nosso jeito. Da nossa forma, do jeito que a gente acha que é melhor. E não é assim. Se você quiser, então, depois você abra lá em Hebreus 1:3, que a Bíblia diz assim, que o Filho brilha com o brilho da glória de Deus,
E Jesus Cristo é a perfeita semelhança do próprio Deus. Jesus Cristo é a imagem perfeita de Deus aqui nessa terra. Jesus curava, Jesus perdoava, Jesus se compadecia dos mais fracos. Ele não tinha em suas mãos pedras para te julgar, para te condenar, para atacar contra você. E é esse mesmo caráter que o Criador tem. Deus, o Pai, tem o mesmo caráter de Cristo Jesus. E muitas vezes nós temos medo de perguntar para Deus, porque nós achamos que Deus mede com a mesma balança que nós medimos. Deus não faz isso. A balança de Deus é completamente diferente da nossa. A Bíblia diz que Ele é galardoador. A Bíblia diz que Ele é rico em perdoar. A Bíblia diz que Ele quer nos orientar, quer orientar os nossos passos. É a vontade de Deus. Essa situação que você está passando, que você está enfrentando, é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pastor, mas essa enfermidade não é da vontade de Deus, querido. Entenda, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se for para manifestar a glória de Deus, Deus irá manifestar a glória dele e você vai ser curado. Mas entenda, é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Pastor, mas eu estou desempregado numa situação difícil. Meu Deus do céu, querido, eu não estou pregando aqui que você vai ter uma vida miserável. A Bíblia diz que nós temos uma vida digna com Cristo Jesus. Nós temos uma vida repleta de alegrias em Cristo, mas a nossa alegria não pode se basear e se conter em apenas aquilo que nos satisfaz. A nossa alegria tem que estar em primeiro lugar em Cristo Jesus. E entendermos que em todas as situações o Senhor é maior. Deus é maior. É por isso que o Senhor faz. É por isso que o Senhor manifesta a glória dele. É por isso que Deus, muitas vezes nós ouvimos testemunhos aqui da manifestação do poder de Deus. Sabe por quê? Porque não é propósito de Deus que o homem fique sofrendo. Mas o sofrimento causa em nós uma total e plena dependência de Deus. Quer conhecer a vontade de Deus? Quer entender a vontade de Deus? A Bíblia diz então que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E para nós não nos conformarmos com esse século, Romanos 12, 2 diz isso, mas transformar pela renovação da nossa mente. Eu e você precisamos ter uma mente renovada em Cristo Jesus. Com o tempo eu e você iremos perceber que Deus faz todas as coisas para que no final coopere para o meu e para o seu bem. No final, tudo isso que você está vivendo vai cooperar para o seu bem. Amém? Vai cooperar para o seu bem. Olha, queridos, o quarto ponto para nós fazermos a vontade de Deus e entendermos a vontade do Senhor. O quarto ponto é para saber a vontade de Deus. É preciso orar. E logo após isso aqui eu vou encerrar. O quarto ponto é preciso orar. Quer conhecer a vontade de Deus? Ore. Ué, pastor, você falou que agora há pouco a gente não precisa orar. Não, tem coisas que você não precisa orar, não. Já está escrito na Bíblia. Mas a oração é o nosso combustível diário. É através da oração que nós temos intimidade com Deus. É através da oração que nós buscamos ao Senhor e começamos a conhecer e entender a vontade de Deus para a nossa vida. É através da oração, ou seja, nós falarmos com Deus, que nós vamos estreitando esse relacionamento entre nós e o Senhor. É através da oração. Então, se você quiser saber a vontade de Deus, é preciso você orar. Diante de tudo que nós dizemos aqui, nós precisamos então ir para a prática. Nós dissemos aqui muitas coisas. Mas agora, qual é a prática? A prática é eu e você começarmos a executar uma vida de oração. Uma vida de busca. Há momentos que realmente nós ficamos confusos. Nós não queremos enxergar claramente qual que é e não conseguimos enxergar claramente qual é a vontade de Deus. Mas, querido, quando nós
dobramos os joelhos e começamos a buscar ao Senhor, nós começamos a entender o propósito do Senhor, porque o Senhor vem sobre nós com uma paz que excede a todo e qualquer entendimento. Não sei se você já teve essa experiência. Muitas vezes, em uma situação difícil, eu começo a buscar a Deus, a orar: Senhor, se for depender de mim, eu estou lascado. O Senhor sabe muito bem. Eu não vou conseguir fazer. Não vai dar certo. E aí eu rasgo meu coração diante de Deus. E mesmo a situação permanecendo difícil, está lá, a situação não mudou. Mas depois que eu acabo de orar, entregar para Deus e colocar na mão de Deus, vem uma paz sobrenatural sobre meu coração e eu posso descansar e entender que Deus está no controle daquilo. Olha, querido, é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Não tem problema se a situação está muito apertada aí. Não tem problema se está apertando demais a situação e você não está conseguindo nem respirar direito. Queridos, Deus quer que você tenha uma intimidade com Ele a tal ponto, querido, que você mesmo na situação difícil, você tenha paz em meio a esse deserto. Deus quer te trazer uma nuvem de glória, você no deserto, naquele calor exaustivo. Deus vem com a nuvem de glória para cobrir você. A paz que excede a todo entendimento, meu irmão. A paz que excede a todo entendimento, minha irmã. Essa paz faz com que eu e você tomemos as decisões no Senhor. Geralmente eu gosto de usar isso, eu gosto de fazer isso. A Bíblia diz que a paz de Deus é o árbitro para todas as situações. E eu faço muito isso com Deus. Eu falo para Deus: olha, Senhor, me incomoda mesmo. Se eu estiver fazendo alguma coisa errada, me incomoda, mas não deixa eu continuar com isso, não. E é interessante, irmão. Deus vai apertando o nosso coração vai ficando apertado. Eu não faço. Em contrapartida, quando eu falo com Deus: ó Deus, me traz paz nessa situação, Senhor. Deus traz uma paz que eu não tenho dúvida de que é o Senhor que está permitindo aquela situação acontecer. É assim. Eu já contei isso aqui, minha mãe estava num leito de morte. E aí, a pressão dela tinha abaixado drasticamente. E os médicos começaram a fazer aqueles procedimentos para tentar voltar o quadro clínico dela, para que ela estabilizasse o quadro clínico dela. E aí, o corpo clínico pediu para que os filhos que estavam lá se retirassem e eles iam entrar com esse procedimento. E mesmo assim, quando nós saímos de lá, de dentro do quarto, minha mãe falava assim: meu filho, fiquem tranquilos que eu estou em paz. Ela passando mal. Ela sorria e falava: eu estou em paz. Minha vida está na mão de Deus. E nós saímos aflitos de lá, mas minha mãe em paz. Claro, a gente não queria que minha mãe falecesse. E para a glória de Deus, Deus restabilizou o quadro clínico dela. Minha mãe está bem, está aí conosco. Mas, querido, mesmo em momento de adversidade, mesmo em momento de morte, querido, eu e você podemos ter a paz de Cristo Jesus e saber que o Senhor tem o controle pleno e repleto de todas as situações. Mas é preciso você entender, e é através da oração que você alinha a sua vontade à vontade de Deus. Muitas vezes você não ouvirá Deus falar no seu coração e você precisa tomar uma atitude e uma decisão com urgência. Então é nessa hora que eu e você devemos agir pela fé. Se você acredita que Deus te ama e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a sua vida, queridos, e se você tem obedecido a palavra de Deus e a voz de Deus, então creia que a decisão que você tomar será a decisão que o Senhor instruiu você a fazer. Entenda isso. O Salmos 25:12 diz que o homem teme ao Senhor, o homem que teme ao Senhor, Deus o instruirá o caminho em que ele deve seguir. Você quer que Deus instrua o caminho ao qual você deve seguir? Amém ou misericórdia? Se você deseja que Deus instrua você no caminho que você deve seguir, é preciso que você então tema ao Senhor.
A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Posso ouvir um amém? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quiser tomar a decisão certa, a decisão precisa, peça sabedoria ao Senhor, mas em primeiro lugar, tema ao Senhor. Temer a Deus, se sujeitar à vontade de Deus. Quando nós sujeitamos à vontade de Deus, isso mostra que Deus nos instrui de alguma forma, seja por meio de uma paz que nós sentimos, ou através de uma oração que nós fazemos, ou por intermédio da fé, através de sinais que o Senhor nos dá, mas nós vamos ter a certeza e convicção que Deus está no controle, e Ele é soberano, e a vontade dEle vai ser perfeita, boa e agradável para as nossas vidas. Olha, meu irmão, acima de tudo, a obediência ao Senhor, a fé em Deus, ela deve prevalecer. A paz, a fé, a obediência e o amor a Deus, acima de qualquer coisa, deve prevalecer. Se você quiser se sujeitar à vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, executar a vontade de Deus, você precisa colocar isso em prática. A fé, a obediência, a esperança, a paz, o amor no Senhor. Você vai experimentar, começar a experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Nem sempre é fácil escolher e tomar as decisões certas. Eu quero encerrar com isso. Às vezes nós falhamos porque nós agimos por impulso, porque não confiamos totalmente em Deus. E muitas vezes nós fazemos do nosso jeito. Muitas pessoas já erram tanto na vida e hoje vivem reclamando da vida e de si mesmo. Porém, ficar remoendo o passado não vai mudar o seu futuro. Não adianta você ter errado e ficar remoendo os erros que foram cometidos e tomados lá atrás. Não adianta, querido. A Bíblia nos diz para nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Se você errou lá atrás, peça misericórdia ao Senhor. Clame a Deus. Clame ao Senhor. Mas traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Esquece das coisas que para trás ficaram. Não é? Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que para trás fico, sigo para o alvo da soberana vocação que é Cristo Jesus. Olha para o céu. Olha para Cristo. Olha para Deus. Deus nos quer dar um futuro maravilhoso. Um futuro de paz, de alegria, um futuro onde nós vamos conseguir sim fazer a vontade dEle. Mas para isso, nós temos que nos sujeitar à palavra do Senhor. Quero convidar você a ficar em pé. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. A vontade do Senhor, muitas vezes, não é tão simples para mim e para você colocá-la em prática. Mas o Senhor diz a mim e a você que ela é completamente possível. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. É para você dar graça nessa circunstância que você está vivendo. É para você dar graça nessa situação que você está vivendo. Em toda circunstância. Conhecer a vontade de Deus requer que eu e você façamos a vontade dele hoje. Conhecer a vontade de Deus requer entrega e dedicação ao Senhor. Conhecer a vontade de Deus requer separação. E conhecer a vontade de Deus requer transformação de vida. Se você deseja ser transformado, você vai abrir suas mãos aí no seu lugar. Se você deseja que essa vontade do Senhor se cumpra na sua vida, você vai abrir suas mãos e vai dizer: olha, Senhor, eu preciso. Você vai abrir sua boca, eu vou orar junto com você, mas você vai fazer a sua oração aí. Talvez, querido, tantas escolhas erradas, tantas decisões erradas,
tantos sofrimentos causados hoje por causa de fruto de escolhas erradas lá atrás. Peça ao Senhor para guiar os seus passos aí, peça. Peça a Deus para te mostrar como você deve agir, como você deve instruir. Reconheça a soberania do Senhor. Reconheça a grandeza de Deus. Coloque diante dele, fala: Senhor, eu não sou nada, eu preciso do Senhor. Eu preciso mesmo, ó Deus, de reconhecer a vontade do Senhor. Muitas vezes eu coloco a minha vontade acima da sua e me esqueço da soberania do Senhor na minha vida. Quero orar com você, Senhor Deus. Tua palavra aqui, ó Deus, foi anunciada. Muito obrigado, ó Deus, porque a tua palavra é a verdade. É a verdade, ó Deus, inerrante, a palavra do Senhor. Tua palavra foi inspirada pelo Senhor. E nós temos, ó Deus, o Senhor como verdade plena na nossa vida. Obrigado, ó Deus, porque nós queremos alinhar e nos sujeitarmos, ó Deus, à vontade do Senhor aqui nessa terra. Deus, ajuda-nos a fazermos a sua vontade. Alinha, Senhor, o nosso querer segundo ao teu querer. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos entregar, ó Deus, as nossas aflições. Ó Deus, os nossos temores, os nossos medos em tuas mãos, porque nós sabemos que somente o Senhor pode fazer isso. Nós sabemos que somente o Senhor, ó Deus, pode conduzir e tem para nós, ó Deus, um caminho pleno e repleto, ó Deus, de alegria. E por isso, ó Pai, nós cremos que nós vamos, ó Deus, prosseguir no caminho que o Senhor preparou para nós. Mas ajude-nos, ó Deus, na nossa falta de fé. Ajude-nos, ó Deus, a cada vez mais a descansarmos no Senhor. Assim como a palavra diz, a palavra do Senhor nos diz que aos seus amados o Senhor dar enquanto dorme. Deus, nós não precisamos, Senhor, de ficar, ó Deus, tribulados, de ficarmos, ó Deus, impacientes. Deus, nós precisamos é descansar no Senhor. Pai, ensina os teus filhos a descansar em Ti. E saber, ó Deus, que em todo o tempo o Senhor está no controle de todas as coisas. Que a sua vontade, ó Deus, e que o seu querer seja manifesto nas nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, entregar, ó Deus, os nossos caminhos ao Senhor. E que no nome de Jesus Cristo, ó Pai, o Senhor venha, ó Deus, em nome de Jesus, orientarmos aquilo que nós precisamos e que nós faremos daqui para frente. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos transformados. Que a Tua palavra, ó Deus, transforme a nossa mente. Que nós não nos conformemos, ó Deus, com esse mundo. E que no nome de Jesus Cristo nós possamos, ó Deus, sermos usados por Ti da maneira que o Senhor deseja e quer. Nós, ó Pai, agradecemos ao Senhor. E nós, ó Pai, submetemos à vontade do Senhor. E diremos ao Senhor, e dizemos ao Senhor, que o Senhor, ó Deus, tem liberdade, ó Pai, para assumir o controle pleno e repleto das nossas vidas. Nós fazemos isso, ó Deus, em nome de Jesus. E recebemos, ó Deus, a palavra do Senhor, em nome de Jesus, como um norteamento para nossas vidas. Hoje e para todo sempre nós oramos e agradecemos e dizemos amém, amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor aí, pode? Aleluia. Permaneça de olhos fechados por um minuto apenas. Não sei se você entrou hoje pela primeira vez na igreja evangélica. E você ouviu essa palavra aqui, fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus começa através de uma atitude sua, de você entregar a sua vida nas mãos dele em primeiro lugar. Se você ainda não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, querido, eu quero convidar você a levantar sua mão no seu lugar. Talvez você esteja afastado aí dos caminhos do Senhor e queira hoje voltar novamente para os braços do Pai, para os braços desse Deus, permitindo que a vontade dele seja realizada na sua vida. Eu quero convidar você a levantar sua mão. Eu quero orar por você. Nós vamos entregar novamente a sua vida nas mãos do Senhor. E nós vamos abençoar a sua vida. Todos estamos em Cristo? Amém? Amém. Se estamos em Cristo, glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos então... Tem mãos levantadas? Feche seus olhos. Senhor, a tua palavra diz, ó Deus, que aquele que vier até o Senhor, de maneira nenhuma o Senhor lançará fora. E ó Deus, tem pessoas aqui que talvez, ó Pai, estejam reconciliando com o Senhor. Deus, levantaram as mãos aqui. A vontade do Senhor, ó Deus, ela é plena. E ó Deus, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, grave a vontade do Senhor no coração de cada uma delas.
Pai, manifesta o teu querer, o teu poder, Senhor, sobre a vida desse povo. Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão sedentos em ouvir a voz do Senhor, aqueles que estão sedentos em mudar de vida. Deus, em nome de Jesus, escreve um novo tempo, uma nova história, Deus, na vida desse povo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu entrego, ó Deus, a vida de cada um deles que levantaram suas mãos aqui, para que o Senhor, ó Deus, manifeste o querer do Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos, como igreja do Senhor, abençoar essas vidas e declarar, ó Deus, a verdade do Senhor sobre a vida delas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que cada uma delas possam ter experiências com o Senhor maravilhosas. Nós abençoamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Olha, queridos,